Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, sendo que, inevitavelmente, hoje temos que começar eh, pelo raid organizado pelo Irão sobre o território israelita. Organizado não é a palavra certa, porque aparentemente o Irão preocupou-se em explicar a meio mundo aquilo que iria fazer e, digo eu, preocupou-se também em que o impacto, pelo menos em termos de mortes, fosse o mais pequeno possível, coisa que aparentemente conseguiu. Como é que vê, embaixador, o que aconteceu no sábado passado, na noite de sábado passado, e principalmente como é que vê aquilo que vai ser a vingança, que vingança também me parece ser a palavra certa, que vai ocorrer um dia destes, sem que ninguém aparentemente saiba muito bem quando, nem como. Qual é o seu ponto de vista, embaixador? António, há um ponto com que eu não concordo, que Uhum. disse, e que tem a ver com a escassez de vítimas do ataque iraniano. O ataque iraniano, na maneira que foi feito, se não tivesse havido uma eficaz resposta, que não era garantido que pudesse haver, por parte dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da Jordânia, obviamente somando-se àquilo que era a ação de Israel, poderia ter causado muitos mortos. E, portanto, a questão é esta: como é que um país que faz uma. E já vamos à base e às razões de tudo isso. Um país que faz esta ação tem a certeza de que os cerca de 300 mísseis e drones que enviou vão ser, em 99%, anulados pela defesa israelita, que conta, volto a dizer consigo, com outros países para a fazerem. E, portanto, a ação do Irão na sua consequência, tem muito poucas vítimas, é verdade. Houve uma criança que, aliás, é muçulmana, que foi ferida, mas é uma ação que, se acaso não houvesse uma eficácia que não estava garantida à partida, uma eficácia da ação de defesa contra essas centenas, cerca de 3 centenas de drones e mísseis, poderia ter havido muitas vítimas. E, portanto, há aqui um problema, nós não podemos só julgar em função do resultado. É evidente que o António tem razão quando diz eles avisaram, informaram com antecedência, disseram a hora, etc. Bom, mas nada garante que perante uma ação efetiva não pudessem falhar as defesas, mesmo que alertadas a priori. Convém olhar em contexto tudo isto. Israel há muitos anos que faz ações contra o Irão, não no território do Irão, vale a pena dizê-lo, mas faz ações contra o Irão naquilo que é, digamos, o proselitismo do Irão na região do Médio Oriente. E como é sabido, o Irão, volta-se a repetir aqui apenas para sintetizar, o Irão atua através de chamados proxies, isto é, por intermédio de grupos que se reivindicam de raízes xiitas e agredem Israel e não só, agredem, digamos, o mundo ocidental naquela área. Falo através do Hezbollah, falo através da Jihad Islâmica, falo através dos Houthis no Iémen, falo através das milícias xiitas dentro do Iraque, e o Irão reage a uma espécie de acossamento internacional em que está. Está desde há muitos anos acossado pelo mundo, acossado pelos Estados Unidos, acossado pelo mundo ocidental e, em particular, acossado por uma razão mais direta e que pode ter a ver com esta guerra, não sabemos bem, que é a questão da tentativa de encontrar mecanismos que lhe permitam criar poder nuclear. Coisa que nós sabemos que Israel tem, embora o não declare, coisa que nós suspeitamos que o Irão esteja a caminho de poder ter. Só que há uma pequena diferença entre o Irão e Israel, é que Israel não é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear e o Irão é a razão pela qual o Irão está sujeito à vigilância da Agência Internacional de Energia Atómica. Israel, nessas suas ações contra o Irão, algumas têm feito, algumas não reivindica, o Mossad assassina iranianos dentro do Irão, assassina militares, assassina cientistas ligados ao projeto nuclear, faz ataques variadíssimos a tudo aquilo que possa ligar-se ao Irão na Síria, no Líbano, e portanto procura ter uma ação desestabilizadora face ao Irão e, portanto, combate o Irão através de ações não dentro do Irão.
O que é que aconteceu agora? Israel, no dia 1º de Abril, atacou o consulado iraniano em Damasco, matou 7 pessoas, entre as quais aparentemente um militar de alta patente iraniano, e o Irão reagiu. Dentro do Irão criou-se uma onda de indignação relativamente, em particular, ao facto de Israel, ao facto de no passado, perante ações provocatórias face ao Irão, o Irão nunca ter reagido. E o Irão decide reagir desta vez. E é verdade que o faz de uma forma contida, apenas no formato, que é dizer vamos atacar Israel, o próprio território de Israel, e vamos fazer pagar aos israelitas essa sua ação sistemática. Mas o Irão provou duas coisas. Em primeiro lugar, provou que queria ir tão longe quanto possível para, no fundo, satisfazer a sua opinião pública interna. E mais do que isso, satisfazer também os seus proxies, os seus aliados na região, que estão fartos, digamos, de ser eles a estar na primeira linha, e já agora o próprio país tem que fazer uma ação junto do grande inimigo, do grande Satã, como eles dizem, que é Israel. Falo de uma forma, ao mesmo tempo, informando que vai fazer, na convicção que os outros países que iam apoiar o Israel conseguiriam, de certo modo, limitar esta ação, e agora diz isto acabou. Isto acabou, mas para Israel não acabou, porque Israel tem uma filosofia na região que pretende, digamos, impor-se como um poder, digamos, ameaçador e, de certa maneira, afirmativo permanentemente. E Israel pode fazer várias coisas. Uma coisa era não fazer nada, que era aquilo que muitos no mundo ocidental, apoiando embora Israel perante esta agressão, e já vamos a ver em que medida é que esta agressão, digamos, obscureceu aquilo que é a ação de Israel em Gaza, mas muitos do Israel tem várias maneiras de atuar. Uma delas é fazer ações no Irão. Os Estados Unidos não querem que Israel faça ações no Irão, particularmente não querem aquele tipo de ações que Israel depois não reivindique, e Israel precisa de reivindicar essas ações, porque caso contrário a sua opinião pública não ficaria satisfeita. Portanto, pode aparecer um tipo morto, um ayatollah qualquer, ou um general qualquer iraniano, Israel diz, não fomos nós. Bem, se não fomos nós, não fizeram retaliação. Podem fazer um ciberataque. O ciberataque tem um grande, que é hoje uma das formas de atuar através das redes. O ciberataque pode, de certa maneira, expor a capacidade israelita de atuar por essas vias ínvias, mas, por outro lado, também não tem a visibilidade externa que uma ação de Israel, do Irão justifica, de Israel justificaria para a sua opinião pública. Depois pode atacar os interesses do Irão no exterior, os tais proxies. E aí pode ir muito longe, porque os chamados guardas da Revolução estão em vários sítios atuando, quer na Síria, quer no Líbano, quer nos Houthis, no Iémen, e a Israel, se fosse fazer uma ação junto dessas entidades, não teria, digamos, da parte do mundo ocidental, uma grande reação. Mas seria um pouco mais do mesmo, isto é, perante uma agressão ao seu território, Israel agride apenas uma espécie de metástases da área xiita. Outra coisa seria, mas os Estados Unidos aparentemente não querem, atacarem o próprio Irão. Atacarem alvos dentro do Irão, mas isto seria uma guerra alargada. E os Estados Unidos não querem essa guerra alargada. E aqui entra um novo elemento neste complexo que é muito interessante. É que Israel, ao ter garantido praticamente a sua defesa através do recurso aos aliados, e em particular dos Estados Unidos, criou alguma dependência face aos Estados Unidos nova. Porque os Estados Unidos, neste momento, protegeram Israel até ao limite, com a ajuda da França, do Reino Unido e uma certa pequena ajuda da Jordânia. Também um dia podemos falar sobre os equilíbrios dentro do mundo árabe. Israel ficou, de certa maneira, nas mãos dos Estados Unidos. E não estava. Lembremos de todas as discussões sobre Gaza, sobre as expressões de Biden, etc. Digamos, os Estados Unidos, de certa maneira, tentavam garantir um certo comportamento a Israel que não lhes fosse inconveniente, mas neste momento Israel ficou, digamos, mais dependente dos Estados Unidos. Estamos aqui num momento complicado. Última palavra para dizer o seguinte. Israel, que ao longo dos últimos meses tem sido criticada veementemente por aquilo que é o seu massacre objetivo das populações civis em Gaza, ganhou com esta ação do Irão uma espécie de bênção indireta. E neste momento o mundo está
ao lado de Israel que foi atacado pelo Irão. Dir-me, há muita gente que não, há muita gente que pensa que isto é uma ação, no fundo, de resposta àquilo que foi o tal ataque na Síria. Pois, mas globalmente, o mundo ocidental, perante aquilo que foi um enxame de drones e de mísseis, colocou-se de certa maneira ao lado de Israel. Israel ganhou um pouco a simpatia do mundo ocidental quando a tinha perdido ao longo dos últimos 6 meses. Exatamente, falaremos já a seguir sobre uma dessas consequências. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Para começarmos, se me permite, embaixador, mais ou menos no mesmo sítio em que acabámos a primeira parte, para lhe perguntar se acha que há algum vaso comunicante entre aquilo que o Irão fez e aquilo que são as pretensões internacionais da Rússia, isto é, há algum vaso comunicante entre a guerra contra o Hamas e a guerra na Ucrânia? Há um que Zelensky demonstrou logo no primeiro dia, quer dizer, Certo. então há mísseis, há ataques aéreos para contrariar uma agressão à Ucrânia, a Israel, e não há para contrariar uma ação à Ucrânia. Então o mundo ocidental que diz que fazer intervir tropas de países NATO na defesa da Ucrânia é criar, digamos, um potencial de guerra mundial, e aí a questão é muito simples. É a razão relativa, isto é, o que é o Irão e o que é a Rússia. A Rússia, apesar de tudo, é um poder mundial que tem armas atómicas. O Irão não tem ainda, aparentemente, armas atómicas. E, portanto, os Estados Unidos bate-se sempre no mais fraco, com mais facilidade, do que no mais forte. Agora, isto levanta de facto um problema. Há aqui uma desregulação da ordem internacional muito clara. Isto não se desliga da questão iraniana e a prova ucraniana. E a prova provada é que nos Estados Unidos está neste momento, digamos, a ser discutida a questão do apoio material, militar a Israel e à Ucrânia. E este da Ucrânia, no fundo, acabou por ser repescado em função da necessidade de apoiar Israel. E por isso mesmo, nós neste momento estamos a assistir a um debate dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, sobre se deverão ou não os Estados Unidos financiar o apoio à Ucrânia, quando até agora o tinham bloqueado, o que tinha provocado, e também vale a pena dizê-lo, uma reação ao longo deste último mês por parte de Zelensky, enviando uma mensagem que é exatamente o contrário de tudo aquilo que a Ucrânia andou a dizer durante anos, e provavelmente por boas razões, que é, nós estávamos a ganhar a guerra, a Ucrânia era sempre tudo, nós víamos aí os nossos comentadores eufóricos a dizer a Ucrânia está sempre a ganhar a guerra, a Ucrânia está, e de repente a Ucrânia não está a ganhar a guerra. E de repente é a Rússia que está a acusar a Ucrânia. Para quê? Para que o mundo ocidental tenha, digamos, um rebate de consciência no sentido de dizer, espera aí, então se eu andei 2 anos a apoiar a Ucrânia para se defender dos russos, agora que a Rússia está a atacar, nós não mantemos pelo menos o apoio que dávamos anteriormente, por forma. Então qual é até o nosso investimento, se assim se pode dizer? O que é que isto valeu ao longo destes 2 anos? Morreram centenas de milhares de ucranianos, gastaram montanhas de dinheiro, montanhas de equipamento, etc. E agora o mundo ocidental desiste? É isto que Zelensky está a dizer. E, portanto, como é que as coisas se ligam? As coisas ligam-se por uma maneira simples. Viu-se o impacto, eu diria, moral que significou a agressão iraniana a Israel. E viu-se o modo como o mundo ocidental reagiu. O que prova, de facto, que esta espécie de pano de fundo de simpatia face a Israel, que se mantém no mundo e em vários setores, na Europa por causa do Holocausto, em outros países por causa do histórico da relação com os judeus e da perseguição aos judeus, e nos Estados Unidos por ser um problema de luta interna, prova-se que isso tem muito mais força do que tem a questão da defesa da Ucrânia. E isto Zelensky disse-o claramente. E isso quer dizer, dir-me-á sim ou se não, embaixador, por outro lado, quer dizer que esta ligação entre as duas guerras acaba, de alguma forma, por mundializar a guerra
e também de apontar para uma evidência que talvez exista, não sei se sim ou se não, que o Ocidente está em luta com o Oriente. Sim, eu não sei se pode dizer o Oriente no sentido global. Quer dizer, volto a dizer, esta guerra israelita, Palestina, Irão, etc., obrigou o Ocidente e obrigou os Estados Unidos em particular, e os Estados Unidos são a cara do Ocidente, não vale a pena sobre isso ter dúvidas, a mais uma vez se colocarem de um lado contra o outro. Isso no caso da Ucrânia, apesar do chamado Sul Global, eh, nunca se ter deslocado completamente para o lado da Rússia, absteve-se muitas vezes naquelas resoluções, aquelas dezenas de países que nós víamos abster-se. O caso de Israel levou muito desse sul global a pôr-se do lado do mundo agredido. E o mundo agredido para esse sul global é o mundo que se opõe aos Estados Unidos. Certo. É evidente que o Irão introduz aqui um novo fator. É que uma coisa são os palestinos, uma coisa é Gaza, os palestinos, outra coisa é o Irão. Convém dizer uma coisa curiosa. Quando o Irão, nos anos 80, esteve em guerra com o Iraque, foi apoiado, o Irão, por Israel. Era Israel que fornecia armamento militar ao Irão, porque o grande inimigo era o Iraque. Agora o Irão foi crescendo, desequilibrou-se precisamente pelo fim da guerra, pelo fim do Iraque, e que os Estados Unidos ajudaram a fazer com a destruição de Saddam Hussein e do seu regime. Acabaram por dar força ao Irão. O Irão aparece sozinho na região. E o Irão não é só um inimigo para Israel, é também uma ameaça para alguns países da região, nomeadamente a Arábia Saudita, que é o principal país árabe e muçulmano da região. Eu digo árabe e muçulmano porque o Irão é um país muçulmano, mas não é árabe, a Arábia Saudita é um país muçulmano e árabe. E, portanto, neste momento, a sensação que existe em muitos países árabes é o seguinte: em primeiro lugar, alguns satisfeitos, nomeadamente a rua, chamada Rua Árabe, satisfeita por esta mostra de força do Irão. Mas alguns países árabes da região, algumas, por exemplo, das autocracias ali do Golfo, começam a pensar o seguinte: se nós fôssemos atacados pelo Irão da mesma maneira que Israel foi, alguém nos vinha defender? Ora bem, é que esses países sabem que Israel é defendido pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, mas sabem que se forem atacados pelo Irão, provavelmente o Ocidente não vai em socorro deles. Isso levanta um novo problema, é saber se na realidade o Irão é um parceiro deles ou é uma potencial ameaça. Nós sabemos que o Irão fez com a Arábia Saudita um pequeno acordo relativamente à questão da luta no Iémen, mediado pela China. Mas há uma imensa desconfiança entre a Arábia Saudita e os países sunitas relativamente ao Irão, que é a potência xiita prevalecente. E por isso mesmo, esta ideia de que o Irão pode vir a prazo a estar, digamos, a colocar-se contra os seus parceiros do lado, o tal lado asiático que o António disse, é uma ideia que funciona e que só veremos no futuro. Parece-lhe, embaixador, para uma resposta rápida, que é essa fissura que existe entre xiismo e sunismo, aliás, existe desde praticamente a morte do profeta. Essa fissura, o alargamento dessa fissura é a melhor estratégia para o Ocidente, volto a dizer Ocidente. Sim, na perspectiva do Ocidente, o alargamento dessa fissura é importante, porque nós temos que perceber o seguinte: os xiitas têm o centro no Irão, mas são minoritários dentro Certo. do mundo muçulmano. E, portanto, neste momento, eles estão-se a transformar verdadeiramente. Neste momento, o mundo sunita é menos perigoso para o Ocidente do que o mundo xiita. Mesmo nas suas várias declinações. Nós sabemos que há mundos sunitas diferentes. O Egito é um mundo O Bin sunita. Laden era sunita. O Bin Laden era sunita. O Egito, por exemplo, protegeu a Irmandade Muçulmana, que é sunita, uma Irmandade Muçulmana essa que atuava no Egito, a Turquia, peço desculpa, a Turquia Eu protegeu estou a aqui Irmandade assim. Muçulmana, que atuava no Egito
contra os sunitas que estão no poder no Egito, que eram protegidos pelo Ocidente. Convém dizer que o regime egípcio é protegido pelo Ocidente, é um dos maiores recipientes de ajuda militar, mesmo durante todo o período da Revolução, da Primavera Árabe, que acabou de Mubarak em Sisi, depois de dar todas as voltas. E por isso mesmo, eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho que neste momento o objetivo do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, Israel e os países europeus mais interessados nisso, é agravar o fosso, tentar agravar o fosso entre os sunitas e xiitas. Isto, claro, pode ser prelúdio de uma guerra, não é? Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para, estando ainda focados no Oriente, perguntar ao embaixador como é que está a ver o processo que já está em curso, é demorado, das eleições na Índia. As eleições, a Índia, peço desculpa, a Índia é de alguma forma, digo eu, dir-me-á se concorda, embaixador, uma potência adiada, porque é o país mais populoso do mundo, tem enormes recursos naturais, é uma democracia, ou uma coisa próxima do que pode ser uma democracia num país que vive sob um regime de castas, e é, de alguma forma, digo eu, uma potência adiada. Acredita, embaixador, que estas eleições, onde aparentemente o primeiro-ministro sairá vitorioso, pode ser o prelúdio da afirmação desta capacidade potencial de ser uma potência? O António tem razão, a Índia é uma potência aliada, pouco parecido com o Brasil, numa certa maneira. Exatamente. Não é por acaso que estavam os dois nos Nos BRICS. e que estavam ligados, mas também estavam ligados, e este é o aspecto interessante, a uma ou outra instituição internacional que desapareceu da circulação, chamada IBAS. O IBAS eram os BRICS democráticos. Era a Índia, era o Brasil e era a África do Sul. São três potências democráticas que tinham uma coordenação entre si. Nesse IBAS não estava nem a Rússia nem a China, porque claramente não eram democráticos. Mas a Rússia e a China estavam nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, portanto, o IBAS era uma coordenação dos países emergentes democráticos. E há uma característica que, independentemente da qualidade da democracia na Índia, que é muito discutível, muito, muito discutível, é menos no Brasil, vamos ser claros. No Brasil a democracia é mais pujante, mais livre, mais afirmativa, com mais capacidade, apesar de tudo, de preenchimento de todos os requisitos de uma democracia. Na Índia há muitas dificuldades e o sistema de castas, de certa maneira, cria problemas e há, mais do que isso, há ameaças a determinadas liberdades muito claras. Mas a Índia, apesar de tudo, é uma democracia no sentido dos não democráticos e democráticos. E a Índia representa em cada 4 votantes no mundo, numa eleição, há um indiano. Isso é qualquer coisa impressionante, do ponto de vista. Vão votar nestas eleições 969 milhões de pessoas. 969 milhões de pessoas. O partido de Narendra Modi tem 180 milhões de membros. Estamos a falar de dimensões que que deve ser difícil, por isso o António referiu que esta eleição é uma coisa faseada, tem 7 fases, demora semanas. É uma coisa muito complicada, em que um país que é a Índia, que é um país que existe desde 1947, a antiga grande colónia britânica, que se autonomizou, as figuras depois históricas de Nehru, de Indira Gandhi, mas depois, antes disso, a luta de Mahatma Gandhi, etc., que não tem nada a ver com Indira Gandhi em termos familiares, tudo isso traduziu um país de grande pujança, mas que, em primeiro lugar, tem uma economia pouco afirmada no exterior. Não nos conhecemos empresas indianas a funcionar por aí. Então, tem uma relação externa complexa, primeiro com o Paquistão, por diferentes fronteiriços, depois também com o Sri Lanka, depois também com a China,
através também do diferente fronteiriço. E tudo isto torna a Índia um gigante, às vezes difícil de definir. O próprio Ocidente tem, em relação à Índia, uma ambiguidade. Os Estados Unidos forneceram o poder nuclear à Índia, os Estados Unidos têm a Índia como um parceiro, mas ao mesmo tempo a Índia, o principal fornecimento de material militar era da Rússia. Uh, Há aqui coisas muito complicadas. A Índia é um gigante muito complexo. Estas eleições vão. A Índia, durante muito tempo na Índia, prevalecia o chamado Partido do Congresso. O Partido do Congresso era um partido que já tinha sido criado no tempo dos ingleses e que depois se prolongou após a independência. O Partido do Congresso ganhou eleições praticamente em 2/3 do tempo em que a Índia existe como país, portanto há 77 anos. Uh, e agora, desde há 10 anos para cá, o partido de Narendra Modi, que é um partido hindu, o Partido do Congresso era um partido mais laico, era um partido de uma Índia mais moderna. O partido de Narendra Modi é um partido mais nacionalista e religioso, e é um partido hindu. Tem vindo a conseguir, digamos, um papel grande, depois com outros na Índia há 2.500 partidos, embora na realidade só 10 deles é que tenham a representação no Parlamento, mas funciona em coligações várias. E Narendra Modi está no poder há 10 anos, é acusado de alguns atos, enfim, pouco simpáticos para a democracia, mas apesar de tudo há uma grande tolerância, tendo em atenção talvez a magnitude daquilo que é o esforço democrático dentro da Índia. Narendra Modi vai procurar ir para um terceiro mandato, tem o sul do país um pouco contra si. O sul é a zona mais rica do país, é a zona que contribui mais para o PIB, cerca de 30% do PIB vem do sul e tem uma capacidade, e mais do que isso, tem uma qualidade de vida, educação, saúde, etc., muito melhor. E curiosamente é aí que Narendra Modi não entra. Entra mais o partido do Congresso e entrou mais um partido do passado baseado na luta contra a corrupção. Partido esse que agora teve o problema de ter alguns dos seus líderes presos por corrupção, mas isso acontece. Portanto, a grande disputa é entre o partido de Narendra Modi e o partido do Congresso. Narendra Modi aparentemente está apontado para ganhar as eleições e para renovar o seu mandato. Mas, voltando àquilo ao princípio, então tem razão, a Índia é um país que nós temos que observar com muito cuidado. Porque mais do que isso, até por exemplo, no caso dos BRICS, a Índia é talvez o país dentro dos BRICS que impede a total acaparamento dos BRICS por parte da China. A Índia é suficientemente grande para travar a China. E o Ocidente sabe isso. E por isso é que, de certa maneira, tem uma relação com a Índia, até no plano estratégico. Os Estados Unidos, como é sabido, têm uma relação com a Índia de natureza securitária, que atualmente não tem com a China, mais do que isso é feita para contrariar a China. Sim, mas de alguma forma, dir-me-á se concorda, embaixador, depois do início da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos tentaram capturar, digamos, o concurso da Índia para o lado ocidental, mas ainda não se mostrou propriamente muito interessada em definir-se como apoiante do lado ocidental. Então, por uma razão também simples, é que a Índia precisa daquilo que a Rússia lhe pode dar, nomeadamente em matéria de material militar. Certo. E nunca dispensou isso. E não só em material militar. A certa altura a Rússia foi a saldos, foi para os saldos com o seu petróleo. Exato. E a Índia, que era um dos grandes consumidores de petróleo russo, aproveitou os saldos e aumentou a importação de petróleo russo. Nós temos que perceber também uma coisa: estes países, tipo China, tipo Índia, que vivem com com largas milhares de milhões de pessoas lá dentro, têm necessidades e necessidades, por exemplo, de segurança alimentar e energética, que um país pequeno, que pode fazer várias opções, não pode ter. Estes países precisam. A China tem decisivamente, por exemplo, o petróleo iraniano. E precisa do petróleo iraniano, como aliás precisa do gás russo. A China é um país que, tendo uma economia pujante, tem uma economia altamente dependente de fatores energéticos que não possui. Razão pela qual tem que ter relações
com países, independentemente da sua conotação ideológica ou democrática ou não, que lhes forneçam esse material. E por isso também, e vale a pena também e sublinhar isto que as pessoas às vezes não entendem, por isso a Rússia precisa, a China, precisa de um grande poder marítimo, porque para ter um poder marítimo, sendo uma potência comercial, essencialmente, e necessitando de ter os mares livres para a vinda da energia para o seu país, tem que garantir um poder de mar, logo tem que ter uma marinha forte, que se contrapõe Claro, à marinha dos Estados Unidos. A Índia tem fórmulas mais próximas de ir buscar por exemplo, a questão energética, e não se colocou até hoje, porque não é uma potência comercial importante à escala mundial, não se colocou até hoje a questão da sua ação marítima. claro. Muito bem, Só o obrigado, Vasco da Gama, embaixador. só o Vasco da Gama, digamos, é que poderia também, sobre a questão da potência marítima da Índia, ter alguma palavra. Havemos de tentar trazê-lo a este programa. Obrigado, embaixador. Vamos com certeza continuar a acompanhar a questão da Índia, exatamente porque durante uma semana eles continuarão a votar. Continuo a seguir aquilo que é o programa Arte da Guerra nos podcasts e nos vídeos que encontrará nas redes sociais do Jornal Económico. Obrigado e até a próxima.